Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica, o nosso devocional, a leitura do livro de Reis. Estamos hoje encerrando o segundo livro de Reis, vamos ler o capítulo 24 e 25, e como nós falamos a todos esses dias, esses meses, nós estamos lendo sobre o próprio livro de Reis, o como Deus ele se agradou de alguns reis, que foram poucos na verdade, e outros que Deus realmente não o aprovou, não se agradou deles. E nós precisamos apenas estar atento à sua voz, sempre à sua palavra. E aí então aqui no capítulo 24, durante o reinado de Jeoaquim, o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou para trás e rebelou-se contra o Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor, proclamada por seus servos, os profetas. E isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento do sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, o Senhor não quis perdoar. Olha só como é forte aqui esta palavra. Não houve o perdão do próprio Deus sobre esse Manassés, a qual derramou sangue inocente. Tinha que ser feito realmente uma reparação, e Deus permitiu então que o rei Nabucodonosor viesse e destruísse totalmente Jeoaquim, Judá. E aí diz então 5, os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. E Jeoaquim descansou com seus antepassados, e seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. E naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus oficiais se entregaram, todos se renderam a ele. E no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, o rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Olha só o que aconteceu com o templo do próprio Deus. Levou para o exílio de toda a Jerusalém todos os líderes, os homens de combate, os artesãos, os artífices. Eram um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais, os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou o seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Mutal, filho de Jeremias, era de Líbana. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fez Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Olha só que situações quando as pessoas deixaram de servir o próprio Deus. E aqui então, 2 Reis 25. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob o cerco até o 10º ano do reinado de Zedequias. E no 9º dia do 4º mês,
a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para comer. Então o muro da cidade foi rompido, os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos do jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executou os filhos de Zedequias na sua frente, furou os seus olhos, prenderam com algemas de bronze e levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, os edifícios importantes, todo o exército babilônio que acampava. Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém e levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, e os que passaram para o lado do rei da Babilônia, o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, o suporte, o tanque de bronze que estava no templo do Senhor, que levava o bronze para a Babilônia, e também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas de todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. Ou seja, tudo que era do Senhor foi realmente eliminado, tirado do templo do Senhor. O comandante da guarda imperial levou os incensários, as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As duas colunas, o tanque, o suporte que Salomão fizera para o templo do Senhor, era mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1 metro e 35 centímetros de altura. Era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. Tudo que foi feito conforme Deus tinha ordenado ao próprio Salomão, tudo estava sendo agora destruído. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraias, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta, do que ainda estavam na cidade. Ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário principal, líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos os reis da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Ramate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Deus tinha libertado esse povo com mão forte do Egito, das mãos do faraó, mas em meio aos reinados, a esses reis que só fizeram o que o Senhor reprova, foram exilados na Babilônia. O Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Jaicã e neto de Safã, como governador do povo que havia se deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netaias, Joanã, filho de Seraias, filho de Netofatate, Tanumete e Jazanias, filho de Macacatita. Olha só os nomes. Todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Ele e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. Gedalias fez um juramento a esses líderes e seus soldados, dizendo: não tenho medo dos oficiais babilônios. Estabeleço nessa terra e sirvo o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netaias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. E no 37º ano do rei, do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano de Evi Merodach, se tornou rei da Babilônia. Ele tirou Joaquim da prisão no 27º do 2º mês. Ele o tratou com bondade e deu lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. E assim Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Deus, ele tem as suas formas, maneiras de trabalhar. Esse povo foi para um exílio, ser envergonhado, ainda que algum rei ou outro homem foi realmente honrado, de repente, como se pode ver, analisar. Ainda que Joaquim foi libertado da prisão, ele tornou-se
realmente o rei da Babilônia também, aonde situações aconteceu, a bondade que lhe deu, um lugar mais honrado entre os reis que estavam com ele na Babilônia. Por ser um rei também, ele comeu junto ao rei da Babilônia, enfim, situações como essa aconteceu. Deus, ele sabe diferenciar os seus e é aquele que faz a sua vontade e o seu querer. Então nós precisamos apenas estar dispostos a obedecer em tudo, ser reverente à sua palavra, ao seu poder, para que jamais sejamos envergonhados, humilhados, roubados ou saqueados. Esse povo foi levado para o exílio, os judeus foram envergonhados, humilhados, tiveram que fugir para o Egito. Olha a situação de uma terra que foi dada a eles, com mão forte pelo próprio Senhor, os libertando do Egito, da terra da escravidão, que viveram por mais de 430 anos. E como sempre, tudo se repete, né? Por mais que Deus age, faz, realiza milagres e maravilhas, transformando e restaurando vidas, geralmente é o que mais acontece. Voltam sempre a fazer aquilo que o Senhor reprova. E nós precisamos estar muito atentos a isso, para não sermos roubados, não sermos saqueados, envergonhados, e que possamos somente viver com temor, com amor no Senhor, porque Ele é o Deus que vai trazer a vitória para cada um de nós sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos responder e nos abençoar ainda abundantemente. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais um dia estar na Tua presença e poder clamar e buscar no Senhor a resposta e a vitória, meu Pai, para nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo ele se manifeste, que Ele opere de forma muito especial sobre nós, porque precisamos de Ti, meu Pai, para ir além, e de Ti vivemos o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Então pedimos essa bênção, eu peço Teu poder para nos honrar, para nos consagrar, para nos libertar, para nos transformar e nos prosperar ainda muito mais. É o que eu te peço, sempre te agradeço, em nome do Filho amado, o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, sempre, sempre, em nome de Jesus.